rubro-negros, como esse cara é impressionante. Hoje ele não comentou nada do feito do Felipe Luiz, da vitória do Flamengo sobre o Santos, mas concentrou toda a sua atenção aos erros do Santos, os chiliques do Neymar e tudo mais. E aí, cadê o seu Abel Ferreira, o melhor técnico? Perdeu pro Mirassol lá e a gente colou, ó. Flamengo colou. Final de semana, Flamengo assume a ponta do Brasileirão. Pode contar com isso. E agora vamos ver o profissional da tática do futebol brasileiro, do jogo já jogado, que é muito fácil falar depois que acontece o engenheiro de obra pronta. Vamos lá. Crédito de imagem e link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e já chega dando aquele like, porque eu agradeço. Vamos conferir aqui. E não se esqueça, imprensa paulista, tá tudo favorável ao Mengão agora, meu caro. Bora lá. Está juntos, começando com um jogo que para muitos foi surpreendente, para mim não. O resultado foi surpreendente pela incapacidade do Palmeiras de jogar futebol. Por quê? Porque se o Palmeiras joga futebol, com todo respeito ao Mirassol, e eu adoro fazer essa crítica que, na minha opinião, é construtiva e é verdadeira em relação ao tamanho do Mirassol, a modelo de jogo do Mirassol, quando o Mirassol ganha do time que tem o segundo maior orçamento do futebol brasileiro, quando o Mirassol ganha do time que tem o técnico mais bem pago da América do Sul, quando o Mirassol ganha desse endeusado time do Palmeiras, da maneira como ele ganhou, categórica, justa, sem nenhum tipo de interferência arbitral. Então, eu acho interessante que eu possa fazer essa crítica exatamente nesse momento. Por quê? Porque o que me surpreendeu foi a maneira como o Palmeiras jogou, ou, se você preferir, a maneira como o Palmeiras não jogou. É inacreditável que você tenha um time com orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais, que você tenha todas as virtudes que o Palmeiras tem. Há 12 anos, um time que se preparou para ganhar tudo aquilo que vai disputar, porque se preparou financeiramente e estruturalmente para poder ganhar, para poder gastar 700 milhões de reais numa só temporada, contratando jogadores. Time que paga em dia os mais altos salários. E exatamente por conta disso, eu não admito que esse time não tenha atitude, que esse time não tenha alternativas para ganhar do Mirassol. Com todo o respeito que o Mirassol me merece, com todo o respeito que a campanha do Mirassol apresenta na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não dá para comparar. Palmeiras tem obrigação de ganhar do Mirassol no Allianz, em Mirassol, na Bahia, em São João da Boa Vista. É obrigação. E quando isso não acontece, o erro é do Palmeiras. E pouco me importa o Abel declarar em prosa e verso e decantar toda a grande qualidade do Mirassol na partida de domingo. Por que ele não teve? Ele tem muito mérito pro trabalho do Mirassol, pro Rafael Guanais e companhia. Elenco cuja folha é de 4 milhões de reais, a gente já trouxe essa informação, né? Só o Juventude tem uma folha salarial inferior à do Mirassol, 4º colocado no Campeonato Brasileiro, 11 vitórias em 15 jogos como mandante. E uma curiosidade sobre esse time que faz sua estreia na Série A do Brasileiro e é, para mim, a maior surpresa do futebol brasileiro em 25, talvez até da década. O Mirassol praticamente não faz gol de contra-ataque. É o Mirassol que vai impondo o seu jogo, porque assim, é normal que um time que estreia na temporada na Série A, Elia, use de sistema defensivo muito forte e contra-ataque. Você vai esperar o Palmeiras. Não é o caso. É um Mirassol que propõe o jogo, que marca... Que sempre joga igual. E é um absurdo que você não entenda isso, sendo o Abel Ferreira. Rouba a bola na frente com muita frequência, porque é um time que encaixa marcação-pressão, é um time que troca passes e dá muita mobilidade dos jogadores. Ele repara como sempre tem pelo menos 2 boas opções de passe, porque os caras se movimentam demais. Então, a impressão que eu tenho é de que Rafael Guanais e diretoria do Mirassol foram buscar jogadores de muita intensidade. Ontem foi muito mérito do Mirassol. E a sequência de jogos e o cansaço do Palmeiras acho que também ajuda a entender por que o Palmeiras não conseguiu se desvencilhar dessa marcação-pressão. Resultado ruim, mas o Flamengo vai sofrer lá também. O Flamengo enfrenta o Mirassol na rodada final do Campeonato Brasileiro. Você pode escrever, Elia, não vai ser páreo fácil pro Flamengo, não. Só e nesse jogo em especial, mais do que
deficiência do Palmeiras, como você colocou, eu prefiro falar que foi méritos do Mirassol, que jogou de igual para igual, que fez frente ao Palmeiras todo-poderoso e que vem numa sequência absurda, que começou o campeonato querendo se manter na competição, depois começou a pleitear Sul-Americana e agora já sonha com propriedade com Copa Libertadores. Os méritos, mas o que me incomoda é o Palmeiras não enxergar o que precisa fazer. É o Palmeiras não entender que o Mirassol tem este modelo. Vai jogar desta forma, vai jogar apoiado, vai jogar, na maioria do tempo, marcando alto, vai jogar tentando te roubar a bola no seu campo de defesa. Qual é a sua alternativa, sabendo que o Mirassol vai jogar desta maneira, que não tem planos B nem C? É assim que o Mirassol joga, de maneira extremamente competitiva e eficiente. Cara, mas só uma observação rápida, assim, ó. A derrota do Palmeiras pro Mirassol, ela surpreende por conta das diferenças em relação às cifras, mas não pelo que é o campeonato. O Palmeiras tem 94% de aproveitamento dos pontos em jogos do 7º ao 20º colocado. 94% é campanha perto da perfeição, Elia. Só que nos confrontos contra os times do G6, o aproveitamento cai para 20%. Só para você entender o que significa esse 20%, o Sport, com a pior campanha na temporada e virtual rebaixado, tem 18% de aproveitamento. Então a campanha do Palmeiras contra times do G6... É de rebaixado. É de lanterna, não é de rebaixado, é de lanterna. E se a gente tirar o Botafogo da jogada, o Botafogo é o 6º. É o único contra quem o Palmeiras teve superioridade, uma vitória e um empate. Os duelos do Palmeiras contra o G5 garantiram só 2 pontos, Elia. O Palmeiras perde pro Flamengo 2 vezes, o Palmeiras perde pro Bahia 2 vezes, o Palmeiras perde e empata com o Cruzeiro e perde e empata pro Mirassol. Então, está nas mãos do Abel, que é muito bem pago para isso, entender o que acontece nos grandes confrontos. Até porque, Elia, o Palmeiras não faz mais jogo contra a G6 no Brasileiro, mas tem uma final de Libertadores para ser disputada contra um Flamengo que venceu o Palmeiras 2 vezes. Isso é óbvio, mas quando você tem na tela aí, 10 jogos contra equipes do G6, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas, 20% de aproveitamento, Ana, pouco me importa qual é o horário que o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, pouco me importa qual é o dia que ele joga contra o Flamengo, ele não ganha. O Flamengo também tem sequência de jogos. O Cruzeiro também tem sequência de jogos. Pouco me importa qual é o dia que ele joga. Então, mas um ponto a gente tem que colocar. A gente chegou a falar aqui, você quando pega no pé do Felipe Luiz, o Felipe Luiz perdeu jogos que não poderia ter perdido com equipes do Z4. O Cruzeiro também passou por situações que perdeu jogos que não era para ter perdido. E o Palmeiras, eu entendo que, assim, tudo bem, tá fazendo uma campanha ruim contra o G5 ou o G6. Mas quais foram os momentos em que o Palmeiras perdeu para essas equipes? Acho que é importante a gente entender isso, porque igual agora, você vem de uma vitória de 4, depois de levar 3-0, de 4-0. Você volta pro Brasileiro com um time misto, vence. Contra o Santos. Aí você até o time da Band bem treinadinho ganha do Santos, hein? Não, calma. Mas sabe qual calma, que o Santos jogou bem o finalzinho do jogo contra o Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Sem Neymar melhora muito. Aí você vai contra o Mirassol, no centenário do Mirassol, o Mirassol numa crescente, motivado. E aí vem uma coisa, Elia, que talvez você vá gostar de falar do tema, questão comportamental do atleta. A questão também de você sentir que a qualquer momento você pode vencer o jogo. Que a qualquer momento você pode... Que isso aconteceu com o Palmeiras, inclusive no primeiro jogo contra a LDU, que levou o 3-0 porque achou que em qualquer momento poderia mudar a história. E não mudou, conseguiu mudar aqui. Aí você vai contra uma equipe como o Mirassol com a guarda baixa, sabe? Desconcentrado. Você vai desconcentrado. E você acha que a qualquer momento que você retomar a concentração, você vai conseguir virar, depois do gol de bicicleta maravilhoso do Vitor Roque, a gente consegue empatar e virar. E aí você tem um treinador do outro lado que, mesmo jogando da mesma forma, com intensidade e com marcação alta, te anula. Aí você não consegue buscar esse resultado. Mas você está tentando aliviar pro Abel? Não, eu não tô tentando aliviar. Você está tentando aliviar pro Abel, que ganha 3 milhões por mês, que é obrigado a encontrar alternativas. Você está dizendo que ele chegou cansado para ir a Mirassol? Quer dizer que eles viajaram de ônibus-leito para todo mundo dormir em caminho horizontal? E eles chegaram cansados? Não, eu tô achando que acho que o que faltou pro Abel nesse ponto, que é um motivador, um profissional que motiva muito bem, todo mundo fala isso, o elenco fala, né, como ele é dentro do vestiário. Acho que
para esse jogo ele não foi tão duro como ele já foi em jogos passados. E ele mesmo admite isso. É um baita escudo, porque o Abel é tão inteligente que quando ele erra, ao invés dele assumir o erro, ele transfere a responsabilidade para o acerto do adversário, para a virtude do adversário. Mas sobre o Palmeiras, desfalques pesadíssimos. E a próxima rodada é muito favorável ao Flamengo, porque é um Palmeiras que pega o Santos desesperado na Vila Belmiro, com todos esses problemas, especialmente do meio para frente, e um Flamengo que enfrenta o Sport, o Sport largou. O Sport tomou uma virada do Atlético e nem joga em casa, né? O jogo não é na Ilha do Retiro, o jogo acontece na Arena Pernambuco em busca de receita. O Sport vai ganhar 3 milhões de reais por conta da venda desse manto. Deixa eu aproveitar e colocar para você um dos maiores absurdos que eu tenho visto nos últimos tempos é esse Santos. Porque quando você tem um treinador de grande qualidade, você precisa escutar o treinador e esse cara precisa ter autonomia. Se eu sou Juan Pablo Vojvoda, eu não pego meu boné e vou embora, muito pelo contrário, eu faço me mandarem embora. Eu chego depois desse jogo, onde eu errei, porque no caso, Vojvoda, errei, porque ele tinha que ter tirado o Neymar antes, com 15 do segundo tempo. Com 15 do segundo tempo é limite, porque no intervalo eu vou falar, Ney, parceiro, é o seguinte, você tem muita qualidade, mas você tá andando em campo, E se você continuar a andar em campo, nós estamos jogando com 10. O que você quer que eu faça? Quer ser substituído agora? Você quer voltar e tentar mostrar que eu tô errado e você tá certo? E eu vou te dar 15 minutos para você me mostrar isso. Eu falo assim, cara, pro Neymar, pro Romário, pro Cristiano Ronaldo, para quem quer que seja. Por quê? Porque não adianta nada o Romário que não resolve. Não adianta nada o CR7 que não resolve. Você joga com 10. Esse Santos está jogando com 10, com o Neymar em campo. É isso. E o Vojvoda, porque quando é um treinador incompetente, quando você pega o Kleber Xavier, aí tudo bem, você precisa ficar ali tentando apaziguar, tentando trazer o jogador para jogar para você, porque você não tem capacidade, não tem retrospecto para poder mudar jogo, para poder mudar modelo, para poder entender que eu, sem o Neymar, vou jogar melhor. Agora, quando você tem o Juan Pablo Vojvoda, maior técnico da história do Fortaleza, o cara tem que ter tamanho para falar, peraí. As relações do Santos com o Neymar não permitem isso, Elia. Mas eu não quero saber. Vamos lá, Elia. Vamos falar do futebol. Vamos falar das coisas reais. Vamos falar das coisas reais. Eu vou falar na coletiva o que eu quiser. O Santos que me mande embora. Então, você tá mandando, você tá demitindo. Porque assim, Elia, o Vojvoda é o maior técnico da história do Fortaleza. Mas tá tendo a primeira chance num clube grande do futebol no Brasil. E ele se depara... Mas um grande que eu não posso fazer o que eu quero não adianta. Mas ninguém... Você vai pôr o Tite lá, o Tite não vai poder fazer o que quer com o Neymar. Porque o Neymar é mais do que um jogador. O Neymar é um parceiro comercial. O Santos deve ao Neymar 85 milhões de reais. Mas eu não quero saber. Mas isso faz parte do contexto. Então, nós vamos cair por causa do Neymar. Então, mas acho que aqui tem um ponto em questão, Nicola. Eu acho que assim, ele pode ser um parceiro comercial, sim. Aí a gente está falando de gestão, é um ponto importante. Mas quando a gente fala de performance, de rendimento no campo de jogo, ele não está. E alguém precisa chegar e falar para ele e falar assim... Como o Elia falou muito bem, Ney, você é importante, a gente sabe do seu empenho, da sua dedicação, você vai jogar até aqui e se eu entender que você não está bem, você será substituído, a gente vai conversar e vai melhorar. O que não pode é ele ser dono do time, porque ficou claro nesse jogo que o Vojvoda... E a sensação que eu tenho é que assim, não tem treinador. O treinador é o Neymar, porque a maneira com que ele se referiu aos jogadores, a maneira com que ele referiu ele começa à arbitragem... Com o Guilherme. O Vojvoda não quer começar com o Guilherme, o Neymar manda começar com o Guilherme, porque é parceiro dele. A insatisfação na hora da substituição, e aí vem uma resposta, né? A melhor resposta é o trabalho. Ele sai do campo de jogo e o Santos vai e consegue fazer 2 gols com a ausência dele. O Léo Pereira chega a dizer que quando o Neymar sai, o nível de concentração dos jogadores do Flamengo cai. Então, é assim, a gente só não pode esquecer, eu vou tentar ser o mais justo possível, a gente só não pode esquecer que o Santos tem jogado sem o Neymar e tem jogado bolinha no Campeonato Brasileiro. Não, mas pera um pouquinho. Vamos lá, mas só pra completar. Você quer justificar que o Santos fez 2 gols porque eles perderam a concentração porque o Neymar saiu? Não, você tá brincando. O Neymar aí você vai desqualificar os jogadores. O Neymar tem adotado um comportamento
extremamente nocivo ao Santos. O Neymar reclama com o Zé Ivaldo, o Neymar xinga o Guilherme. Não é assim que um líder se porta. Ainda mais sendo esse líder... Reclama quando não recebe Ainda mais a sendo bola. esse líder, Ele é ridículo. O cara Foi querer tem uma série bater de benesses. de meta. O Neymar sobra, o Neymar fica lá sem marcar ninguém, os outros correndo e se matando. O Neymar tem a obrigação de ter outro comportamento. E aí não sou só eu que estou dizendo. Uma pessoa que frequenta o Santos, que tem acesso ao dia a dia e que esteve acompanhando a delegação em pelo menos 2 viagens fora de Santos, me afirmou que o problema do Santos hoje é o Neymar. Que o comportamento dele em relação ao grupo não é bacana. Eu acho que o Neymar tem culpa, mas não é o único culpado. Até porque o Neymar ficou fora uma série de rodadas e o Santos não melhorou. E o Neymar, fisicamente, ele está muito abaixo. Mas com bola no primeiro tempo, para mim, ele foi responsável pelas principais. Você é tão fraco nessa sua análise que quando o Neymar sai, o Santos vai e faz 2 gols. Eu não quero saber se houve queda de rendimento do Flamengo. Até o gol do mostra Léo a Duarte, fraqueza do Flamengo, mostra a fraqueza do Flamengo, Léo, né? mostra os pontos fracos do Flamengo, mostra a capacidade desse Robinho Júnior, que tem muita qualidade, e ele tem personalidade, vai num contra um pra cima, mostra a agilidade do ataque do Santos quando ele põe 3 jogadores mais rápidos. Calma, porque esses meninos jogaram e o Santos não nada. Não. Perdeu do Vitória em casa e empatou com o Fortaleza. Vamos com calma nessa hora. Com calma nessa hora, mas eu quero te dizer o seguinte, eu não posso jogar com 10. Quando eu jogo com o Neymar, eu jogo com 10. O Neymar, ele não consegue arrancar. O Neymar não consegue driblar. O Neymar, ele perde a bola todos os momentos. Então, todos os momentos. Você está assistindo outro jogo. Eu acho que, assim, um ponto que é importante a gente trazer aqui, quando o Nicola entrou. O Neymar, com a bola nos pés, sim faz a diferença. A gente não pode dizer que não. Porém, o comportamento dele de liderança em relação aos atletas é tão nocivo, é tão impulsivo, é tão grosseiro, que a sensação que eu tenho é que o time já não tá querendo jogar pra ele mais. Sabe aquela coisa assim, eu tô jogando... Mas você tem que jogar pro Santos. A camisa é o seguinte, isso é linguagem antiga. Não dá jogar pra pra jogar treinador, mais. jogar pra assim, jogador. Você tem que jogar pro seu time. Você tem que ser profissional. E a maneira com que ele vai pra coletiva no intervalo, a forma com que ele se coloca, muito mal. Não só falando da arbitragem, mas ele falando assim, o time, né, que eu não vou entrar para parafraseá-lo exatamente, precisa jogar a bola em mim para que a gente consiga os resultados. Mal. Ele se colocou como se ele fosse a única solução do Santos. Detalhe. Isso é um equívoco, entendeu? Ele foi tão ridículo nessa partida que ele foi bater tiro de meta. Então você precisa assistir a partida. Muito mal. Outra coisa, não, mas, ele perde bolas. No primeiro tempo ele criou várias... a cabeçada mais perigosa é dele. Até o gol do Léo Pereira, era um jogo equilibrado. Eu esperava o Flamengo muito mais superior em relação ao que foi. Ele perde bolas em áreas muito críticas que armam muito o ataque do adversário. Segundo tempo do Neymar foi um problema. Primeiro tempo é um problema gigante. Existem situações quando você não tem liberdade, quando você não tem autonomia financeira, você engole sapos muito maiores do que o Vojvoda teria que engolir. O Vojvoda é um profissional de muita qualidade, que vai ter emprego na semana seguinte que ele sair do Santos, ele tem emprego. O Vojvoda, ele descartou outras equipes para poder comandar o Santos. O que não pode acontecer é você ser o Juan Pablo Vojvoda, ter o conhecimento futebolístico que o Vojvoda tem, ter o tamanho e a independência financeira que o Vojvoda tem e ficar aguentando esse tipo de situação. Olha a maneira como o Neymar... Olha a maneira do Neymar. Você vai me tirar? Você está de brincadeira? Como se ele fosse a última azeitona da empada. Um dia, ele já foi a última azeitona da empada. Hoje, ele sequer tem empada para ser azeitona. E 39 essa é a realidade. Tempo com 3-0, Eli. Até do ponto de vista, é a realidade. Chuta a água, vai embora pro vestiário. Do ponto de vista de alguém que está voltando de contusão, ele tinha que sair mesmo, Eli. E o segundo tem que sair antes. E o segundo tempo dele foi ruim. Não, a gente está completamente de acordo. Não é esse o comportamento que alguém que é líder do elenco tem de demonstrar. Ele está passando do limite. E a forma como ele se comporta no momento sem bola pesa muito para ele que ele não seja nem sequer pensado
dispensado pelo Carlo Ancelotti. Mas você tá de brincadeira. Você vai querer falar de seleção brasileira. É um absurdo que vocês queiram falar de Neymar de seleção brasileira. A pergunta do Carlo Ancelotti, a próxima entrevista do Carlo Ancelotti... Mas pode que alguém, só os idiotas vão falar de Neymar na seleção. O Neymar não... Olha, só os idiotas vão falar. Você descarta o Neymar na Copa do Mundo? É claro que eu descarto. Desse jeito... Não, mas você não acha que ele tem... Mas eu não sei, cara. Eu não sou a mãe de Ná pra de repente o Neymar entra num centro de treinamento, fica um mês no centro de treinamento, volta fino, jogando, arrebentando, driblando 3, dando os arranques que ele sempre deu, e eu vou descartar o Neymar? É claro que não. Quem descarta o Neymar da seleção brasileira não sou eu nem o Ancelotti, é ele mesmo. Então, o que a gente precisa é parar de ser idiota. É uma idiotice o tempo inteiro quando o Neymar não é sequer titular do Santos. O Neymar não é titular do Santos. O Santos joga com 10 quando o Neymar está em campo, porque ele não marca ninguém, porque ele está conseguindo perder a bola em situações muito preocupantes, organizando muito o ataque adversário pela sua perda de bola. Ele perdeu a capacidade do arranque, ele perdeu o drible, e aí ele precisa primeiro se firmar como titular do Santos. Então, eu já falei aqui e vou repetir. A prioridade do Santos é se manter na Série A. Neymar é assunto para depois. A gente tem que debater sobre o Santos, porque o Santos, com essa derrota para o Flamengo, se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento, correndo o risco de descer no ano que subiu. Deixa eu colocar para você os desfalques do Flamengo para essa data FIFA. É interessante também destacar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O Palmeiras tem 12. 12 contra 11. É. Olha aí, perda. Quem perde mais nessa data FIFA, o Palmeiras ou o Flamengo? Você não tem o Arrascaeta, que é o craque... O Arrascaeta não é o craque do Flamengo, o Arrascaeta é o craque do brasileiro. Joga em qualquer time da Premier League. A gente pode discutir isso, mas o cara tem 17 gols e 13 assistências. Ele pode se tornar o primeiro no Brasileirão a conseguir ser artilheiro ou ser líder dessas duas estatísticas. Aí você tem ausências de Carrascal, que é titular, de Plata, que tem sido titular, você tem a ausência do Pedro, assim como o Palmeiras, o Flamengo também sofre bastante do meio pra frente. Só que o adversário do Flamengo é muito mais acessível. É um esporte que vencia o Atlético por 2-0. O Flamengo coloca o sub-20 e ganha do esporte. Com o sub-20 talvez não, mas ganha o esporte vencia os reservas do Atlético. Aí o Sampaoli colocou 5 titulares. E o 2-0 virou 4-2 pro Atlético, com chance de 5 ou 6. E essa foi a gota d'água. Esse goleirinho do esporte, pelo amor de Deus, hein, que sonho. Mas assim, apesar dos 11 desfalques, o Flamengo tem um jogo muito acessível. Você pode ter certeza que na Arena Pernambuco vai ter muito mais torcedor do Flamengo do que do esporte. Vai ser o esporte levou 5 mil pessoas no jogo na Ilha do Retiro. Agora não vai ninguém, até porque os caras estão bravos, enfim. Então, as ausências do Flamengo podem até ser sentidas, mas o jogo é muito mais simples, muito mais acessível do que o do Palmeiras. A gente corre um sério risco de assistir ao fim da próxima rodada um novo líder do Campeonato Brasileiro. Aliás, aí, galera, esse foi o tempo técnico com vulgo engenheiro de obra pronta, o técnico de futebol do jogo já jogado. E um fanfarrão não comentou nada da vitória do Flamengo, apenas dos erros do Santos. Todas as ações que o Santos favoreceu o Flamengo. Cara, nenhum momento ele falou do Felipe Luiz. O Abel não era tudo aquilo que você falou, melhor do que o Felipe Luiz, isso e aquilo. Eu quero ver quando o Flamengo for jogar lá dentro, precisando da vitória contra o Mirassol, e a gente vai vencer sim lá dentro e ser campeão do Brasileirão de 2025. E o que você vai dizer? E o que esse fanfarrão, esse comédia vai dizer do Felipe, estagiário e tudo mais? Hoje não falou nada, o Flamengo venceu com autoridade, deu aquele cochilo ali, menosprezou, salto alto e tudo mais, no final achou que já tinha ganho, o Neymar saiu e tudo mais. Aí ele veio e ele teve a coragem ainda de dizer que foi o Santos fez os 2 gols com mérito, construção e tudo mais, pelo o Neymar ter saído, o time teve mais vontade. Esse cara é um fanfarrão. Piada, você é uma piada, pelo amor de Deus, para com isso. E o Abel, cadê? Perdeu lá dentro? Olha a campanha do Palmeiras com relação ao G6. E aí, o que você fala? Do melhor técnico que você falou e tudo isso e aquilo, melhor do que o Felipe Luiz?
É uma figura. Mas parabéns, estou aqui para registrar justamente tudo isso que ele fala, essas asneiras, que é o cara que fala besteira. Mas tem mais, até o final do campeonato tem muito mais, beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda com like, compartilha, comenta, dê sua opinião. O que você acha desse cidadão aí, esse comentarista do esporte brasileiro? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.